Boa noite, meu nome é Estela. Meu nome é Milena. Hoje nós vamos falar sobre o transporte de membranas. No transporte de membranas existem dois, o passivo e o ativo. O transporte passivo, dentro dele, tem mais 3 transportes, que são a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. A difusão simples é um tipo de transporte passivo de substância através da membrana celular. É um processo que ocorre da região em que as partículas estão mais concentradas para a região que as partículas estão menos concentradas, em menor quantidade. Assim, a difusão ocorre a favor de um gradiente de concentração. Com isso, não há gasto de energia e nem a necessidade de um carregador para a substância. A difusão deve-se pelo fato das partículas estarem em constante movimentação para que aconteçam as duas condições fundamentais devem existir. Um exemplo, aqui é uma célula, tem 2 células. Essa célula tem 4 solutos e essa 2. A gente precisa fazer com que esses solutos estejam em equilíbrio. Esse soluto aqui vai ser chamado de hipertônico. Hipertônico, porque ele é mais concentrado, tem mais solutos. E esse daqui, hipotônico. Hipotônico. Na transferência desse soluto para esse daqui, no caso ficariam 3 para cada, né? 3 solutos para cada. E é chamado de isotônico. Já na difusão facilitada, Na difusão facilitada, o transporte passivo de substâncias pela membrana plasmática, sem gasto de energia metabólica da célula, permitindo a passagem de substâncias, moléculas ou íons, de um meio concentrado para um menos concentrado, através de específicas mediações de proteínas transportadas, enzimas, carregadores ou permeases. Existem ao longo da membrana plasmática. Um exemplo, um deles é a glicose. A glicose não tem fácil acesso à difusão facilitada, mas para isso acontecer precisa ter uma proteína que é ela, só que existe um limite, que são chamados de permeases. Por exemplo, está passando 3 glicoses por vez. Isso, se for aumentando a quantidade, vai passar só 3 sempre, nunca vai passar além disso. E a osmose? A osmose, ela é um movimento de água que ocorre dentro das células através de uma membrana semipermeável. Esse processo é realizado a partir do meio com menos concentração de água para o outro com maior concentração de água. Um exemplo, um aquário de água salgada. O peixe que está dentro do aquário, ele é de água salgada. Só que a água que está dentro do aquário tem que ser salinizada para o peixe habitar lá dentro. Aí, se você colocar um peixe aqui, que ele é hipertônico, que ele está com mais quantidade de matéria, em uma água que é menor, que é hipotônico, o peixe vai morrer, porque ele vai sugar toda a água, porque o sal suga, e ele vai inchar e vai morrer. De transporte que ocorre pela membrana, onde a principal diferença do transporte passivo e ativo é o gasto de energia. Pelo que eu entendi, gastou energia, quando gasta energia é o que chamamos de ATP, adenosinas triofatas. No transporte ativo temos proteínas transportadoras,
que na maioria das vezes você vai chamar de ATPases. São proteínas que vão transportar alguns elementos pela membrana. No transporte ativo, a gente aprende totalmente ao contrário do que a minha amiga falou do transporte ativo. Falou transporte passivo. Em protozoário, o que chamamos de exemplo, em protozoários é o que chamamos de paramécio e especificamente de água doce. Chamamos especificamente de água doce. Internamente é mais concentrado no meio. O meio é mais concentrado que o meio é hipotâmico. Dentro, hipertâmico e meio hipotâmico. Vai contra a difusão, vai contra a osmose. O passivo deixa acontecer, ele não gasta energia, o ativo vai contra. Agora vamos falar de bomba de sódio e potássio. Existe só o sódio e potássio de bomba? Não. O correto da natureza era para ter a mesma quantidade dentro e fora de sódio e potássio. Mas a célula não quer isso, ela quer pelo contrário, ela quer totalmente ao contrário, ela quer forçar o potássio a entrar e a saída do sódio. Então, toda vez a célula quer gastar energia. Fora da célula, a gente chama de extracelular e dentro da célula a gente chama de intracelular. Quem entra é o potássio, quem sai é o sódio. O potássio é importante na respiração celular. E o potássio é importante na respiração celular e o sódio na síntese de proteína. O sódio e o potássio também estão relacionados aos impulsos nervosos da gente. Existe também um tipo de transporte ativo chamado de bloco ou massa de gasto de energia. A diferença é que ele transporta moléculas maiores intracelular. Quem entra é o potássio, quem sai é o sódio. O potássio é importante na respiração celular. E o potássio é importante na respiração celular e o sódio na síntese de proteína. O sódio e o potássio também estão relacionados aos impulsos nervosos da gente. Existe também um tipo de transporte ativo chamado de bloco ou massa de gasto de energia. A diferença é que ele transporta moléculas maiores. Tudo que entra é chamado de endocitose e o que sai é exocitose. Dentro da endocitose podemos dividir em duas, o que chamamos de fagocitose e pinocitose. A fagocitose é sólido e a pinocitose é líquido. Toda vez que entra uma substância dentro do seu corpo, uma bactéria, um vírus, etc., essas coisas, existe o que chamamos de glóbulo branco. Ele está dentro do nosso vaso sanguíneo. Ele sai do nosso vaso sanguíneo e vai comer aquela estrutura. Aí ele come, joga tipo um peixe sanguíneo e vai comer aquela estrutura, comendo substância sólida. Vai proteger. Agora, de ele comer uma célula, ele comer algo sólido, se em vez de ela comer o sólido, ela comer algo líquido, o líquido no qual o nome que você vai dar vai ser pinocitose. Agora vamos falar da exocitose. Exocitose é para liberar. A gente divide ela em duas. Pode ser uma secreção ou uma excreção. É algo que não quero. A excreção é algo que não quero, que eu vou rejeitar. É tipo um cocô da célula.
Aí o nome desse cocô é chamado de plasmocitose, que sai da célula. O que podemos chamar de secreção é quando a gente pode secretar suor, secretar glândula mamária, de glândula mamária, um processo de exocitose.